Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste sétimo episódio, os vistos gold e a proposta do PS. O investimento direto em imobiliário deixa de dar direito à autorização de residência, mas o regime mantém-se para quem compra unidades de participação em fundos de capital de risco. Mais à frente nesta edição, o Fórum do Banco Central Europeu, que na próxima semana regressa a Sintra e reúne alguns dos protagonistas mais relevantes do universo financeiro internacional. Pela primeira vez, depois da forte subida das taxas de juro que os dois lados do Atlântico têm levado a cabo no último ano, é mais uma edição do evento anual que começou em 2014. Comigo estão a Filomena Lança e a Leonor Mateus Ferreira. Os cuidados técnicos são da Inês Alegria. Esta é a Soma dos Dias. Desde que foram criados há mais de 10 anos e em pleno resgate da Troika, os vistos gold viram as condições de acesso alteradas algumas vezes e deverão ser, pelo menos, mais uma. O PS apresentou uma proposta de modificação do pacote do Governo para a habitação. O Partido Socialista propõe agora que o investimento direto em imobiliário deixe de dar direito à autorização de residência, mas que o regime se mantenha para quem compra unidades de participação em fundos de capital de risco. Comigo está a Filomena Lança, que acompanha este tema. Olá, Filomena. Olá, Hugo. Afinal, o que é que está em causa com tudo isto? É ou não um recuo do PS? Bom, com efeito o PS dá um passo atrás em relação à proposta inicialmente apresentada pelo Governo e com esta proposta dá um novo alento ao regime dos vistos gold que estava praticamente moribundo desde 16 de fevereiro, quando foi apresentado o pacote mais habitação. Nessa altura o Primeiro-Ministro disse que a ideia era pôr um ponto final ao regime, que já não se justificava a sua existência. Enfim, foi uma medida polémica desde o início, até porque é sabido que o regime era muito procurado por pessoas que adquiriam um imóvel de valor acima de €500 mil e assim garantiam um visto de residência. Pronto, sendo pessoas com poder de compra relativamente elevado, podiam pagar bem, normalmente compravam imóveis, enfim, em zonas mais centrais, nos centros das cidades, e a ideia é que terão contribuído para o desequilíbrio do mercado da habitação, nomeadamente para a subida dos preços. No ano passado já tinha havido uma alteração que previa que o investimento em imobiliário passasse a ser permitido só em regiões do interior ou nas regiões autónomas. Mas o que é certo é que os pedidos continuavam a entrar. E agora o Governo aproveitou o pacote mais habitação para, de uma penada, acabar com os vistos gold. Afinal, tudo indica que foi uma morte anunciada com alguma precipitação. Mas, afinal, com esta proposta, o que é que muda em relação ao regime que temos atualmente? Pronto, então, o PS, nesta proposta de alteração que apresentou no Parlamento, o que faz é manter o regime, mas acabar com o acesso através da simples transferência de capitais, acima de €1,5 milhão, que ainda era permitido, ou através da compra de imóveis, seja imóveis de valor igual ou superior a €500 mil, seja uma outra hipótese que também havia e que ainda há, uma vez que a lei ainda não foi mudada, aquela outra hipótese para imóveis com mais de 30 anos e que depois fossem reabilitados. O resto mantém-se dentro do regime dos vistos gold. Mas podem ser, por exemplo, empresas no imobiliário, os fundos de capital de risco, por exemplo, podem investir? Sim, bom, mas já lá vamos, deixa-me só explicar que de facto o mais significativo nesta proposta do PS é de facto isso que estás a dizer, que por via da participação, do investimento em unidades de participação de fundos de capital de risco, continua a ser possível ter acesso a um visto gold, portanto com um investimento igual ou superior a €500 mil. Queria só dizer uma coisa que acho curioso, é que esta proposta do PS chegou a ter duas versões. Uma delas chegou a dar entrada no Parlamento, chegou a estar disponível no site, previa-se que fosse admitida a compra de unidades de participação em fundos de investimento em geral, o que, em teoria, abria a porta aos fundos de investimento imobiliário. Depois o PS retirou a proposta, ao longo da mesma tarde apresentou uma outra, esta já só com a previsão de fundos de capital de risco. Pronto, estes fundos dirigem-se em regra à capitalização de empresas. A ideia do PS é que este investimento, portanto, quem quer um visto gold, não é, possa chegar por esta via ao tecido empresarial, às startups, às pequenas e médias empresas. Aliás, uma das imposições é que estes fundos investam em pelo menos 60% em empresas sediadas em Portugal. Pronto, também se mantém a possibilidade de criar empresas com a criação de pelo menos 5 postos de trabalho ou investir em empresas já existentes. E realmente aquilo que estavas a dizer é relevante.
podem ou não ser empresas do setor imobiliário. Exato. Podem ou não estes fundos de capital de risco investir no setor imobiliário. Bom, na verdade, a proposta tal como está, também não diz que não podem. E é verdade que os fundos de capital de risco são mais vocacionados para outros setores, mas pode haver sempre uma adaptação. Até agora este investimento tem sido pouco procurado por pessoas que querem ter acesso aos vistos Gold, mas temos que ver como é que evolui a procura no futuro e, enfim, o PS diz que quer reavaliar o regime daqui a 2 anos. Mas temos que ter em conta em tudo isto que esse tipo de investimento é pela própria natureza do investimento, é menos seguro à partida do que a compra do imóvel. Exato, sim. A compra do imóvel era, de facto, a opção mais fácil, mais segura. 80% dos candidatos aos vistos Gold era essa a opção que tomavam. Mas há aqui um aspecto interessante que em 2022... quando a lei mudou e o investimento em imóveis já passou a ser possível só em regiões de interior e nas regiões autónomas, houve um aumento significativo. Houve um crescimento de 65% nos vistos Gold em que os candidatos optaram pela participação em fundos de investimento. Portanto, eu creio que isto mostra que a procura se adapta àquilo que o país tem para oferecer e que vamos continuar provavelmente a ter candidatos à aquisição de vistos de residência através deste regime dos vistos Gold. Então, Filomena, para sistematizar, e dado que ao longo do tempo já houve várias alterações, neste momento, presumindo que esta proposta será aprovada, tudo indica que sim, afinal, que situações é que dão direito hoje a visto Gold em Portugal? Sim, passarão a dar, não é? Portanto, será o investimento de 500 mil euros ou mais em fundos de capital de risco, como já vimos. Depois, a criação de pelo menos 10 postos de trabalho, que é uma opção que mantém-se, mas praticamente não foi usada pelos candidatos. Ou a criação de empresas ou o reforço de capital de empresas, também em 500 mil euros, também no sentido da criação e manutenção de postos de trabalho. E depois há ainda as vertentes de investimento em áreas de investigação com investimento de pelo menos 500 mil euros ou de apoio à produção artística e à recuperação do património cultural. Aqui bastará a transferência de capitais mínimos de 250 mil euros. Portanto, estas áreas também já existiam e nunca tiveram muita procura. Filomena lança e as alterações aos vistos Gold e agora o Fórum do BCE em Sintra. Na próxima semana o Banco Central Europeu regressa a Sintra para mais uma edição do Fórum. É a 10ª de um evento que começou em 2014. Ao longo dos anos, o Fórum do BCE tem sido palco de mensagens relevantes dos presidentes do regulador europeu. Em 2019, por exemplo, Mário Draghi, num contexto muito diferente do atual, falava da inflação em termos diversos daqueles que usamos hoje. What matters for our policy calibration is our medium-term policy aim. An inflation rate below but close to 2%. That aim is symmetric, which means that if we are to deliver that value of inflation in the medium term, inflation has to be above that level at some time in the future. Mário Draghi em 2019, na altura não se vislumbrava o que o futuro acabaria por trazer com o conflito na Ucrânia que veio mudar tudo e uma pandemia. Claro, Draghi ali a prever que para manter o objetivo do BCE, manter a inflação próxima dos 2%, ela teria no médio prazo que subir. Acabou por subir e muito por motivos muito diferentes. Em 2022, já depois da pandemia e com a guerra da Ucrânia em curso, Christine Lagarde estimava em Sintra que o tempo da inflação baixa vivida na Europa durante muitos anos não deveria regressar. I don't think that we're going to go back to that environment of low inflation. And I think that there are forces that have been unleashed as a result of the pandemic, as a result of this massive geopolitical shock that we are facing now, that are going to change the picture and the landscape within which we operate. Christine Lagarde em Sintra, no Fórum em 2022. Comigo está a Leonor Mateus Ferreira, que acompanha este tema. Olá, Leonor. Olá, Hugo. Em primeiro lugar, interessa saber como é que evoluiu a importância, no fundo, do Fórum do BCE em Sintra. O Fórum BCE tem 10 anos e foi evoluindo ao longo dos tempos, também com o próprio Mário Draghi, ele que foi presidente do BCE durante 8 anos, e este som que ouvíamos agora é muito importante porque é um momento em que ele fala da simetria da inflação. O que é que isto quer dizer e porque é que importa? Até aqui falava-se no objetivo de inflação próxima, mas abaixo de 2%.
e há aqui uma viragem em que ele começa a admitir, se calhar acima de 2% vai ter que ser a nova realidade. As grandes decisões do BCE tomam-se no Conselho de Governadores. É esse o palco por excelência. Em Frankfurt, a uns milhares de quilómetros de distância de Sintra. Sim. Mas Sintra foi ganhando destaque como um local onde o presidente do Banco Central Europeu de então, Mário Draghi, foi fazendo anúncios, foi falando aos mercados. Ele que ficou muito conhecido exatamente por isso, de falar diretamente. Claro que não dizia... Olha, investidores, agora estou a falar convosco, mas era claramente palavras para o mercado, nomeadamente estas que ouvimos. Christine Lagarde é um bocadinho diferente. Aliás, voltando atrás, 2019, este ano em que o ouvimos, é o último ano dele enquanto presidente. Ainda não sabia quem seria a sucessora, mas é um ano em que ele deixa muitas pistas sobre qual é que vai ser a atuação do BCE. Claro que o que Mário Draghi não podia prever era que a seguir viria a pandemia e tudo mais, e que tudo se alteraria. Mas ele deixa aqui muitas pistas sobre o que é que vai ser a seguir. E o primeiro ano de Lagarde, o primeiro Fórum BCE de Lagarde é já em pandemia, portanto, 2020 é à distância, que tem um peso completamente diferente e que difere muito do que eram os primeiros anos em que havia um contacto muito maior com os grandes decisores e, aliás, tu próprio estiveste lá nos primeiros anos. Sim, e a importância mediática do Fórum em Sintra era completamente diversa daquela que é hoje, sobretudo quando olhamos para o papel da comunicação social e a atenção que se dava, que a comunicação social dava ao Fórum em Sintra nessa altura era muito grande, motivada, claro, pelo facto de acontecer em Portugal, mas na altura era um evento que praticamente parava o país e dava, enfim, abertura a telejornal, declarações de Mário Draghi ou de outros protagonistas do mundo financeiro que passavam por Sintra. Havia de resto até mesmo um local desenhado para que os protagonistas fossem passando junto à comunicação social e muitas vezes prestavam mesmo declarações aos jornalistas que ali esperavam por eles todo o dia, se fosse preciso para poder falar com eles. Ao longo do tempo, na comunicação social portuguesa, o Fórum do BCE foi perdendo alguma importância. Tem importância para nós, claro, que somos um jornal de economia, mas do ponto de vista da restante comunicação social, o Fórum foi perdendo um pouco de importância, até ao ponto de quase já não ser notícia. Portanto, desse ponto de vista mediático, foi muito diferente. Isto também tem a ver com a posição dos próprios protagonistas, que numa fase inicial tinham mensagens mais abrangentes e o Fórum desde então virou-se um pouco para dentro, digamos assim. O Fórum muitas vezes falava para a Europa, falava até para o poder político muitas vezes e começou o BCE a tomar uma posição mais de falar para dentro, leia-se para dentro do mundo financeiro e portanto para as instituições financeiras, até talvez para os outros reguladores das outras zonas, das outras regiões do mundo, mas sim, é hoje um evento muito diferente desse ponto de vista daquele que era há uns anos. Sim, é muito diferente, mas não deixa de ser um evento em que vêm os grandes protagonistas claro. Dos mercados financeiros a Portugal. E para esta edição, então, olhando agora para o presente, o que é que podemos esperar, Leonor, desta edição? Como dizer, este ano não será exceção. Gostava de dizer o tema especificamente, porque na realidade diz muito sobre os momentos que vamos vivendo. O tema do Fórum BCE é sempre adaptado ao que é a realidade do momento. Neste ano vamos ter estabilização macroeconómica no ambiente de inflação variável. O que é que isto diz-nos tudo o que estamos a viver agora, que são as preocupações em conseguir controlar a inflação sem destruir o crescimento económico. Esta é a principal preocupação neste momento nas mentes dos decisores de política monetária e é sem dúvida aquilo para que os investidores estão a olhar, que é até onde é que o abrandamento da economia é suportável até os bancos centrais pararem de subir juros. Porquê é que o timing é especialmente importante neste momento? Porque temos uma Reserva Federal dos Estados Unidos que acaba de fazer uma pausa na subida das taxas de juros, temos um Banco Central Europeu que nos diz vamos voltar a subir juros em julho,
e essa subida é clara, mas todo o mercado está a tentar perceber depois de julho o que é que irá acontecer, mas depois já temos alguns bancos em contraciclo. Temos o Banco do Canadá, por exemplo, que tinha feito essa pausa, tal como os Estados Unidos, e que decide voltar a subir taxas de juros. Temos um Banco de Inglaterra cuja expectativa era que subisse os juros em 25 pontos base e decide fazê-lo no dobro. Portanto, alguma previsibilidade que tivemos durante algum tempo de que é certo que os juros têm que subir mais para travar esta inflação galopante, deixa de ser assim tão previsível. Quais é que vão ser os momentos centrais para que o mercado e nós também vamos estar a olhar? É um evento de 2 dias, começa segunda-feira à noite com um jantar, é um momento mais institucional, e depois na terça-feira de manhã, logo às 9, Lagarde fala. Draghi habituou-nos a que esse era o momento em que fazia os seus grandes anúncios. Vamos ver se Lagarde vai seguir as pisadas do antecessor. Ela não tende muito a fazer isso, a seguir Draghi, mas vamos ver se segue desta vez e se também vai aproveitar esta oportunidade, porque é o momento em que ela fala sozinha e vai ser nesse que os investidores vão tentar perceber para o que é que o BCE está a olhar, quando é que vai parar de subir juros, ou até mesmo quando é que os vai descer. E depois temos na quarta-feira à tarde um painel de excelência que junta os governadores dos bancos centrais de Inglaterra, Zona Euro, Japão e Estados Unidos. E destaque aqui também para o Japão, porque mudou recentemente de governador e, portanto, é também a primeira vinda do novo governador do Banco do Japão ao Fórum BCE, numa altura em que o Japão também está aqui a ajustar um bocadinho as suas políticas monetárias, por forma que a dívida japonesa se torne mais atrativa. Porque é que isto importa para nós? No momento em que o Banco Central Europeu e a Fed estão a reduzir o seu papel enquanto compradores de dívida pública, na prática, importa aos Estados, nomeadamente ao Estado português, encontrar outros compradores para a sua dívida. Se temos aqui um candidato que é mais atrativo, se calhar os investidores vão procurar noutros sítios. Portanto, todos estes fatores vão estar um bocadinho em cima da mesa. Leonor Mateus Ferreira, e o que podemos esperar do Fórum do BCE em Sintra na próxima semana. Antes escutámos a Filomena Lança, os cuidados técnicos foram da Inês Alegria. Assim terminamos este 7º episódio da Soma dos Dias. Aqui no Negócios marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.